seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este canal tem por objetivo levar você a uma maturidade na fé católica. E nós vamos partilhar hoje um pouco sobre o Santo Anjo da Guarda. De fato, existe ou não existe? O Senhor nos deu ou não nos deu um anjo de guarda, né? Então, a fé católica é munida, né? No dia 2 de outubro, nós celebramos os santos anjos da guarda. E muitas denominações cristãs aboliram, tiraram a possibilidade de um anjo da guarda, ou seja, um anjo que nos é dado a partir do momento em que nós nascemos, que é posto ao nosso serviço. Vamos ver o que a igreja diz a respeito disso. Vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não sei se você tem conhecimento deste tema, mas vamos ver aí o que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 336 a respeito dos santos anjos da guarda. Diz assim: desde o início, né? Desde o início por quê? Aí nós podemos dar uma meditada. Olha, o texto eu vou ler por parte e pegando as citações que o Catecismo nos dá para compreendermos melhor o que ele está querendo dizer. Desde o início, ou seja, desde o início da nossa vida, desde a tenra idade, o Senhor coloca a nosso dispor um anjo para nos guardar. Veja o que diz em Mateus capítulo 18, nós vamos ter muitas citações bíblicas nesse vídeo. Portanto, se você não conseguir acompanhar de primeira mão, volta a ver de novo o vídeo, volta a visualizar novamente com caneta na mão, com caderno na mão, para que você possa compreender melhor esse tema. Então veja, desde o início, diz o Catecismo da Igreja, ou seja, desde a tenra idade, desde criança, desde bebezinho, o Senhor já disponibiliza para nós um santo anjo da guarda. E veja o que diz o evangelista São Mateus no capítulo 18, versículo 10. Aqui fala a respeito, o contexto dessa passagem bíblica, fala a respeito do escândalo, quando Jesus diz, e aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Então, Jesus está falando a respeito de acolher as crianças. Ele diz que aquele que escandalizar um destes pequeninos, né, vai sofrer consequências gravíssimas. Por quê? Veja o versículo 10 de Mateus 18. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos de quem? Das crianças, os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está no céu. E o versículo 11 diz que porque o Filho do Homem veio salvar os que estavam perdidos. Então, desde criancinha, desde bebê, nós podemos ter a graça de ter um anjo da guarda que nos acompanha. Você pode ver aqui, ó, nessa imagem. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. O anjo da guarda que acompanha uma criança desde pequenininho. E veja o que o Catecismo diz. Não somente acompanhando desde criança, mas também ele diz até a hora da morte. Até a hora da morte. Nós podemos ver aí o parágrafo no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 22. Versículo 22 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então veja, assim quando nós nascemos, Mateus 18, versículo 10 mostra para nós que os anjos da guarda nos acompanham, nos
estão diante da face de Deus, contemplando a Deus e nos guardando. Na hora da morte, são os anjos de Deus, melhor dizendo, com o nosso anjo da guarda, que nos leva ao seio de Abraão, ou seja, que nos leva para o céu, que nos leva para o purgatório, se nós morrermos ainda com alguma mancha na nossa alma, né? Se nós ainda morrermos com consequências do pecado. Então, na hora do nascimento até a hora da morte. E como se dá isso? O catecismo diz assim: a vida humana é cercada por sua proteção. Isso está no Salmo. Queria que você pegasse a Bíblia aí. Isso está no Salmo 91. Salmo 91, né? Salmo 91, versículo 10 e 11. A vida humana é cercada por sua proteção, diz o catecismo. E está aqui, Salmo 91, aquele salmo que nós conhecemos: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra do Shaddai, dizendo ao Senhor: meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Aí lá no versículo 10 e 11, o Senhor diz assim: a desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Aos seus anjos ele ordenou que te guardem em teus caminhos todos. Meus amados irmãos, nós sabemos que os anjos, eles não são onipotente, onisciente e onipresente. Eles não podem saber tudo, eles não sabem tudo, eles não estão em todo lugar e eles não podem tudo, né? Eles são limitados, porque só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas os anjos de Deus participam desses atributos divinos, assim como os santos participam desses atributos divinos. E por esse motivo também o nosso anjo da guarda é posto ao nosso lado. Por isso diz assim o catecismo da igreja, que eles nos acompanham, né? A vida humana é cercada por sua proteção. Por esse motivo eles estão ao nosso lado, nos protegendo, nos conduzindo, nos guiando. E também existe, meus irmãos, uma grande verdade que nós precisamos ter conhecimento, que nós, ao nascermos, recebemos um anjo que nos guarda. Ao morrermos, esse anjo nos leva ao paraíso, esse anjo nos leva a Deus. E também ele nos protege, como está aqui. Mas não somente nos protege, não somente nos guarda, mas também eles intercedem por nós. E você pode dizer: ah não, como dizem os protestantes, só há um intercessor. Isso é mentira. Só há um mediador da salvação, só há um que foi o mediador da salvação do gênero humano. Mas o Paráclito não é apenas um. Existem vários Paráclitos, ou seja, aqui eu não estou falando do Espírito Santo, que é o Paráclito por excelência. Eu estou falando que Paráclito significa intercessor. Há muitos intercessores e os nossos anjos da guarda, o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, é intercessor junto a Deus. O anjo da guarda de Jó intercedeu por ele diante de Deus. Veja o que diz o catecismo: e por sua intercessão, né? Que está em Jó, capítulo 33, versículo 23 ao 24, que diz assim: a não ser que encontre um anjo perto de si, um mediador entre mil, que relembre ao homem seu dever, que tenha compaixão dele e diga: livrai-o de baixar a sepultura, pois encontrei resgate. Então veja, o anjo que estava
perto de Jó, o anjo da guarda de Jó, o intercessor de Jó, o anjo de sua guarda, diz, por meio da inspiração divina, que tenha compaixão dele e diga: livrai-o de baixar a sepultura, pois encontrei resgate. Então, os anjos, como está no livro do Apocalipse, eu não vou ler também para que não fique muito longo, mas no livro do Apocalipse também fala que os anjos estão com os turíbulos, né? Turíbulo é aquele incensário que é usado para o incenso, e os incensos no Apocalipse são a oração dos santos, que são levadas pelos anjos até Deus. Então, os anjos também são intercessor. Cada fiel, veja o que o catecismo diz, cada fiel, cada católico é ladeado, ou seja, é posto ao seu lado, é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, todo católico, todo aquele que é católico e crê no anjo da guarda, sabe que ao seu lado existe um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. E quem revelou isso para a igreja? O próprio Senhor Jesus, por meio de sua palavra, que foi inspirada pelo Santo Espírito. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Por que ele está falando desses espíritos servidores? Ele está falando disso a respeito dos anjos. Veja o versículo 7 da carta aos Hebreus. Versículo 7. Diz assim: a respeito dos anjos, porém, ele declara: torna em ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Aí ele fala dos filhos e depois ele volta a falar dos anjos no versículo 13. A qual dos anjos disse ele: jamais senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos como escabelo dos teus pés. E ele continua: porventura não são todos eles quem? Os anjos, espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Por isso, o anjo da guarda é nosso protetor e nosso pastor. Assim aconteceu com Tobias. No livro de Tobias, aconteceu isto com Tobias. Quando Tobias foi até uma determinada cidade buscar um dinheiro, buscar um valor, uma quantia que o seu pai Tobite havia emprestado para uma determinada pessoa, o arcanjo, melhor dizendo, Rafael, acompanhou Tobias na viagem como protetor e como pastor. Ou seja, nosso anjo da guarda faz esse papel que Rafael fez, que o arcanjo Rafael fez: pastorear a cada um de nós, proteger a cada um de nós, como está no Salmo 91. E o catecismo da igreja conclui dizendo: ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade, ou melhor, repetindo, ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, declara, revela para nós, é tradição apostólica, é tradição da Igreja, é magistério da Igreja nos ensinando que nós, eu e você, somos guardados por um anjo da guarda. O livro do Atos dos Apóstolos, eu não lembro o versículo agora, mas eu vou deixar na descrição. No livro do Atos dos Apóstolos, quando Pedro é solto pelo seu anjo da prisão, quando ele chega, que ele bate na casa, a serva que estava dentro da casa vai até a porta, escuta o bater da porta, ouve a voz de Pedro
e corre para avisar: olha, Pedro está aí. Mas como a situação de Pedro na prisão era, entre aspas, impossível aos homens que ele fosse liberto, que ele fosse solto, aí a pessoa que foi dar o recado dizendo que Pedro estava na porta, quando diz o recado: olha, Pedro está aí, alguém diz assim: não pode ser, é impossível que ele tenha sido liberto. Aí a pessoa, aquela serva que foi dar a notícia que Pedro estava no portão, diz assim: então é o seu anjo. Ou seja, porque o anjo da guarda, ele, por estar tão familiarizado conosco, ele tem uma aparência no nosso ser, do nosso ser também. Ele chega a se parecer conosco, os seus costumes, a sua maneira de falar é parecida com a nossa. Isso nós podemos ver de maneira muito clara. A Sagrada Escritura deixa isso muito claro. Somente quem rejeitou a Santa Mãe Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, começa a ir contra e começa a tirar essas questões do anjo da guarda. Agora, porém, nós católicos precisamos ter isso muito bem claro. O apóstolo Paulo condenou na segunda carta aos Coríntios a adoração, a idolatria aos anjos. Nós temos que lembrar que os anjos são espíritos servidores que nos conduzirão à salvação, mas eles não são Deus. Eles não são nosso Senhor. Eles são servos ao nosso serviço, que de maneira humilde, muito humilde, se colocaram a serviço de Deus e ao nosso serviço por obediência à missão que receberam. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de estarmos dispostos a ouvir a voz do nosso anjo da guarda. E é necessário para isso termos uma intimidade com Ele. Por isso, rezemos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você escutou até agora, então deixa teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha os vídeos com teus amigos e não se esqueça, acione o sininho. Quando você clicar no sininho aí embaixo, vai aparecer para você 3 opções. Clica na primeira, receber todas as notificações para que você fique informado de cada vídeo novo que será lançado aqui no canal. Deus abençoe você, fica na paz.